microfone aí dando interferência. Isso. Bom, já iniciou a gravação? Que aqui não apareceu nada. Ainda está iniciando, deve ser o sinal. Está gravando. A Frane, Loyola, Melo está gravando a chamada. Eu estou gravando? Então, tá vendo? Aqui no meu telefone não está aparecendo você nada. está gravando a chamada. Então tá ótimo. Então vamos lá. A Jo, por favor, tenta também. Pode ser 2 gravando, 3, quantos quiser, tá? Livro dos Espíritos, hoje, tá? Nós estamos na pergunta 373, né? Que nós paramos na semana passada. E vamos, né, começar o nosso estudo, tá? Elisa? Alguém saiu, graças a Deus. Tinha uma tela de celular aqui no meu negócio. Agora está ok. Agora está ok. Ok, pronto. Vamos lá. Só uma perguntinha. Continuo gravando? Continua gravando. Tá, não aparece nem eu, nem Jô aqui na minha tela, não aparece nada. Vamos lá, então. Vou fazer uma vaquinha para te dar um telefone. Hein? Eu tive que parar de gravar porque não estava conseguindo gravar os dois ao mesmo tempo. Não estava aceitando. Aham. Bom, fica então, de stand-by, então, porque qualquer coisa a gente... Qualquer coisa. Tá, pode deixar. Considera que o celular do Afrânio é um artigo em extinção. Então... Ok. Então, vamos lá. Pergunta 373 do Livro dos Espíritos, tá? Nós já comentamos um pouquinho dela na semana passada, mas vamos comentar mais um pouquinho, né? Sempre falta alguma coisa, né? Como dizia o Chico Xavier, né? Toda vez que ele ia viajar, deixava um livro escrito pela metade, porque uma vez o Emmanuel falou para ele que, né, enquanto ele estivesse nesse trabalho do bem, dos livros, né, ele não poderia desencarnar. E ele, por segurança, pensava, vou deixar um livro pela metade, que eu sou obrigado a voltar, tá? Escrever o resto, né? E aqui está assim, mais ou menos, o nosso estudo, as perguntas. Você fica uma beiradinha para trás e a gente vai colocando em ordem, né? Isso é uma tentativa de fazer com que ninguém possa desencarnar, é isso? Isso, para o grupo ficar todo aí, tá? Inclusive eu, né? Ai. Tá certo. Vamos lá, gente. Então tá. Bom, pergunta 373 do Livro dos Espíritos, está na parte 2ª, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, tá? Eu não sei porque isso aparece na minha tela, não, mas tá bom. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? A gente reencarna, nós comentamos isso semana passada, para fazer o bem, não consegue fazer o bem, né? Se, infelizmente, nós usamos o mal para o quê? Crescer intelectualmente, podemos falar isso. Muitos de nós, né, no exercício da maldade, conseguem, né, que o intelecto se dilate, aprende muitas coisas, que deveria usar para o lado certo, está usando para o lado errado. Então, quando nós reencarnamos nessa situação, qual será o mérito disso? O que é que Deus reservou para a gente? Complicado. Se eu não posso de um lado nem de outro, nem moralmente, aparentemente que eu estou falando, tá? Nem intelectualmente, é o que a pergunta está falando aqui. Pelo visual, qual o mérito disso? O que há de bom nisso? Essa é a grande pergunta, né? E o livro pulou. E no início, lê a resposta, Elisa. Tá bem, então vou ler a pergunta de novo. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir?
É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Bom, a palavra está aí. Expiação. É uma expiação. Né? Aí nós vamos voltar àquela história. Estamos no planeta de provas e expiação. Não é isso? Expiações. Mas o que, que a gente pode, assim, definir como expiação? Vamos dar um pulinho na pergunta 167 do Livro dos Espíritos. 167. 167. A gente dá uma olhadinha aqui. Meio 167. 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Bom, então, Kardec pergunta e os Espíritos colocam para nós que o fim objetivado da reencarnação é a expiação. De uma certa forma, todos nós estamos em expiação. Tá? Todos nós. Porque a questão de provas, a gente não tem como separar a prova da expiação. Mas a gente pode falar que, de repente, assim, a gente pode comentar que a prova é uma coisa assim do dia a dia, mais corriqueira. A expiação é algo que vai nos acompanhar durante muito tempo na reencarnação, durante a reencarnação, ou totalmente toda a reencarnação, que é o caso da idiotia e do cretinismo, e em alguns casos de loucura. E aí, no final da pergunta, da resposta, ele bota: sem isto, onde a justiça? Boa noite, prima. Boa noite, Ludinha. Boa noite, prima. Então, todos nós estamos aqui em expiação, provas e expiação. Mas vamos entender mais um pouquinho dessa palavra expiação. Vamos na pergunta 170, bem um pouquinho abaixo. 170, vamos lá. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Resposta. Espírito bem-aventurado, puro espírito. Legal. Vamos juntar as duas perguntas. Se a gente, depois da última, isso está falando referente ao planeta Terra, claro, após a nossa última encarnação no planeta Terra, nos tornamos, conforme está aqui, um puro espírito, puro, olha a palavra aí. Então, expiação, nós podemos definir como purificação. Tá legal? Purificação. Voltando à pergunta 373, está lá na resposta. É uma expiação decorrente do abuso. Ou seja, há um fator de purificação decorrente de abusos, né? Do abuso ou de abusos que fizemos nós com as nossas faculdades intelectuais. Certo? Está dando para pegar? Está tudo legal? Alguém quer falar alguma coisa, comentar algo? Cláudia, Jô, Elisa. Tudo certo. Tudo certo? Ana Lourdes? Antônio, a expiação, então, seria uma purificação, é isso? Isso, expiação é purificação, tá? Porque quando nós entramos em determinados, né, o que está falando sobre a questão aqui da idiotia, né? Quando nós, em alguma reencarnação que nós tivemos que passar por esse processo, tá? Nós estamos nos purificando. Mas aí que está a pergunta, e qual o método? Se a gente não pode fazer o bem ou o mal, aí que fica a pergunta. Continua a pergunta. Ou não? Alguém já matou a charada aí? A pergunta? Eu estou navegando. Qual é a pergunta? Eu não entendi.
Está perguntando aqui na pergunta 373 qual é o mérito de se nascer nesse problema, nessa expiação de idiotia, ou loucura, ou cretinismo. Qual o mérito disso? Deve ser para se purificar de algum erro do passado, de outras encarnações. Aí vem com essa deficiência para não lembrar, né, daquilo que cometeu de errado, e também se fez alguma coisa que prejudicou a própria matéria, é uma forma também de conseguir, né, expiar, né, isso. E também pode ser para que não cometa o mesmo erro novamente. Uma tática que a gente já viu várias vezes em alguns casos, para que não recorra ao mesmo erro. Isso, também. Tá? Então, vamos agora botar isso na nossa vida prática. Tá? Um exemplinho muito legal. Tá? Nós ganhamos um carro. Um carro que dá muito defeito. Tá? Esse carro seria esse instrumento aqui, um automóvel. Mas com muitos problemas. Pô, se for falar do meu carro, vocês vão até chorar. Vai ver que é o teu carro. No momento, o meu carro está com problema de parafuso. Hein? Pois é. Estou falando também do teu carro. Principalmente. Eu estou cheio de problema. Principalmente. Tá. O problema é aqui no cangote vem doer a mão. Até hoje eu não entendi isso, mas faz parte. Né? Puxa daqui, puxa dali e vamos embora. Então, o carro defeituoso, né, vai nos dar muitos problemas. Mas, às vezes, esse carro veio com muitos defeitos, muitos desfeitos. Então, o que é que vai acontecer? Nós não vamos conseguir acompanhar os outros com o nosso carro. Tá? Nós vamos ficar muito tempo eu falo aqui no final da resposta. É um estacionamento temporário. Por quê? Que nesse momento os outros estão com o carro deles aptos para caminhar. Sim. O nosso não. O nosso carro está aí para o quê? A gente aprender a mecânica. Ou seja, o que é a mecânica? É a parte moral. Tá? É a gente aprender a como movimentar esse carro, consertar esse carro. Então, de alguma forma, nós estamos, apesar que está falando que é um estacionamento temporário, então o mérito vai ser isso aí. Nós vamos aprender moralmente, melhorar moralmente, porque o mau uso em outras encarnações nos fez ver os outros avançarem e nós ali paradão. A pergunta 374 vai falar um pouco sobre isso. Tá? Um outro exemplo é muito normal para as mães. Deu para entender esse exemplo aí? Deu. Tá? O mérito é esse. Nós não vamos caminhar como os outros, mas vamos nos consertar. Eu tenho uma pergunta. Fala. Vamos supor que você não nasceu com defeito no seu carro. Não, o seu carro não veio com defeito. Não. Quer dizer, ele veio com pequenos defeitos que os reparos eram fáceis. Mas, ao longo da vida, foram surgindo defeitos que foram deixando marcas no seu carro, ao ponto dele ficar com muita dificuldade para andar. Né? Muita dificuldade, os outros vão andando na rua e o seu carro vai se arrastando na rua. Fala sobre isso aí. Eu sabia, Elisa, que essa história do carro ia chegar em você. Tá? Eu já sabia disso. Eu já previa isso. Tá? Nós já falamos uma vez, mas vamos repetir. Veja bem, nós aprontamos em outras vidas. Não sei o quê, nem é interessante a gente saber. E, conforme está falando aqui a pergunta, né, o nosso carro veio com defeito. Você fala sobre a questão que no início estava tudo legal e depois, né, o carro começou a dar muito problema. Por que isso deve estar acontecendo? Não falo só com respeito a você, não. Falo em respeito Não, estou falando do geral. Do geral. Vamos lá. Por que isso às vezes está acontecendo? Quando nós estamos no plano espiritual,
já arrependidos e já conscientes que nós temos que reencarnar para reparar, está no livro Ação e Reação. Tá? O que acontece? Nós começamos lá mesmo a trabalhar no plano espiritual, como espíritos. Ajuda daqui, ajuda dali, tá? Sem intenção, tá, de recompensa alguma, sem querer nada em troca. Porque nós estamos arrependidos, devemos a lei. Dever a lei é dever a Deus. Tá? E nós temos que, né, nós temos já uma consciência, a consciência, de que se a gente não for por esse caminho, não vai ser muito bom para a gente. A próxima reencarnação pode ser bem pior. Bem pior. Então, nós começamos a trabalhar muito no plano espiritual. E quando nós reencarnamos, nós já ganhamos, em primeiro lugar, assim, tipo assim, deixa eu ver uma palavra, assim, uns anos de carência em relação à dívida, aos débitos. É uma infância tranquila. Tá? São os anos que o carro não dá defeito. Não dá defeito, não dá defeito grande. Dá uma coisinha. Né? Empurra, pega no tranco. Uma porquinha, um parafuso, uma vela. Pega uma lâmpada, bota outra e tal, e vai embora. Mas só que quando nós chegamos à idade mesmo, né? A uma certa idade, começa realmente a vir as nossas provações. E, veja bem, quando o espírito encarnado continua agindo no bem, o que parece ser muito pesado, pode ter certeza que os bons espíritos estão ajudando e aliviando. Nós podemos ter certeza disso, que Deus é Pai, né? Pai nosso. Deus realmente, Ele gosta muito de nós, há muita compaixão por parte dele e dos bons espíritos. Então, quando nós, por isso que o slogan do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Porque quando nós estamos nos propondo a ajudar os outros, né, nos esclarecendo, nós estamos recebendo também consolos. Nós estamos nos consolando por saber que às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, mas que poderia ser pior. Então, há esse trabalho todinho. A espiritualidade está nos assistindo. E nós vemos muitos casos que são realmente casos bem complicados. Se nós formos olhar, né, nem sempre aquelas pessoas estão naquele trabalho voltadas a cabeça para o bem. Né? Então, o carro, o defeito do carro poderia ser pior, quando nós não fazemos nada. Sim, podia ser PT. Podia ser PT, perda total. Perda total. Não tem aquela historinha do cara que ia perder o braço lá na fábrica? Sim. Mas ajudava todo mundo, fazia Mas esse caso do perder o braço é uma prova, não, é uma expiação, não é? É uma expiação, mas ele só perde o dedinho, não é isso? Sim, mas aí olha só, o carro dele podia ter vindo bom e ter ficado com defeito ali naquele momento. Se o carro dele tivesse bom, e naquele momento acontecesse alguma coisa com ele, que ele perdesse a ponta do dedo, vamos supor, seria uma prova? Não, ele passou por uma expiação, só que como ele trabalhou tanto no bem, né? A prova não, digamos que o prêmio para ele foi uma dor menor. O bem, o amor cobre a multidão de pecados. Sim. Tá? E o Emmanuel fala que o nosso melhor advogado, onde nós estivermos, é o bem que fazemos. Isso é a palavra do Emmanuel. Então, essa questão... Essa questão aí que a Elisa comentou, pode ser também caso de a gente vir, né, assim, o carro ser um carro com pequenos defeitos e tal, e durante o tempo ele vai aumentando o problema dele, e então seria talvez alguma coisa que ele deixou de agir como deveria, da forma como ele se propôs a agir, aí começou a fazer coisas que passou do que, né, do limite, usou muito freio, usou muita embreagem, não sei o quê, e você sai
estragando o carro todo, né? Porque você tem que ter cuidado com aquilo que você já tinha alcançado uma evolução, ganhou esse mérito, né? De você vir com pequenos defeitos, mas aí começa a fazer um monte de extravagância e acaba estragando tudo, né? Aí você já cria outros problemas na própria encarnação. A gente pode criar problemas. Como eu dei um exemplo de quem está sanando o problema. Mas veja bem, eu venho para cá, me torno um político. Eu venho para cá com a missão de ser honesto. Me torno um político. Dificilmente, no meio político nosso, hoje, a pessoa não se corrompe. Dificilmente. Infelizmente. Tá? Porque corre muito. Os valores são altos. Tá? É uma prova para qualquer um de nós. O Afrânio é honesto. Será que o Afrânio seria honesto se estivesse lá? É complicado. E devido, eu estou dando um exemplo, tá? Devido a essas nossas atitudes, realmente nós podemos estragar o nosso veículo mais rápido. Nós estudamos sobre, no Evangelho segundo o Espiritismo, segunda-feira, né? Não sei se foi a semana que foi outra, nós falamos sobre o suicídio inconsciente. Quer dizer, as pessoas não têm noção do que estão fazendo e estão se matando. Na Elisa, foi agora a segunda, que a Elisa até falou, né? Não é se matar, é se morrer, né? A pessoa está se morrendo, não é isso? Então, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, nossas atitudes, poxa, estão sendo anotadas lá no alto. Umas vão nos ajudar, outras, infelizmente, não vão nos atrapalhar. Nós que vamos nos atrapalhar. Tá? Essa questão aí da expiação, a expiação é algo, veja bem, de dentro para fora. Está saindo daqui para fora. O espírito que moldou o corpo, tá? Aí nós estudamos do processo reencarnatório, lá tem todo um projeto, tá? Quando o Segismundo, um livro Missionário da Luz, ele vai ter um problema no coração a partir da idade X. Já vem traçado para ele. Agora, ele pode modificar isso, ter o problema no coração e continuar vivendo normalmente? Sim. Tá? Pode ter um infarto, pode ter os problemas, tomar remédio, operar e ir embora. Assim como ele pode também, de acordo com as atitudes dele, ter um infarto fulminante ou então fica, né, vem um AVC, vem não sei o quê, vem um monte de coisa. Tudo que nós fazemos tá na nossa balança. Agora, a ideia é essa. O que é que o Espiritismo nos traz? Isso aí, que a expiação não é de fora, é de dentro. Quando o espírito vai reencarnar e está todo descrambelhado na parte mental, é onde vai vir o problema da idiotia. Esse estudo dessas perguntas aqui, para mim, está sendo tão útil que eu mudei toda a minha visão da palavra idiota. Eu até já pensei, não chamo mais de ninguém de idiota, porque é uma falta de caridade chamar alguém de idiota. Tá? Porque é uma coisa muito séria. Esse processo é sério, somos nós. Qual de nós já passou por isso? E aí, infelizmente, se vacilar, não pode vir a passar por isso. Tá? É uma expiação, realmente, de... Quer falar nisso? Fala nisso. Quero. Não fala esse negócio de chamar os outros de idiota, não, que eu me arrependo. Eu tenho um peso porque eu vivia chamando os outros de idiota. Eu não sabia o que era. Os outros passavam por mim, pisaram no meu pé, o seu idiota, porque não era de xingar palavrão. Aí, o seu idiota, vai pisar no pé da tua mãe. Os outros passavam na minha frente, seu idiota, vai empurrar a tua mãe. Eu vivia falando isso. Seu idiota, vai Boa noite, na tua mãe. Olha só. Eu não vejo nada. Não? Digo, vi. Mas nós estamos te Alguém me ouvindo. ouve, eu não escuto nada. Nós estamos te ouvindo, Márcio. Mas eu estou te ouvindo, Márcio. Abre tua câmera, deve estar fechada. Ô, Nisso, o caso é o seguinte: enquanto a gente não sabe, há um peso, lógico que há um peso, mas é um atenuante.
Tá? Agora existe uma coisa que se chama agravante. É a partir de agora a gente continuar com isso. Isso se chama agravante. E agora eu não posso chamar mais. A gente tem que medir nossas palavras. Né? Então, essa questão também. E um outro exemplo, que nós somos crianças espirituais. A Elisa, quando era pequena, chegava, mamãe, eu quero ir lá na casa da fulana brincar. É isso? Quero brincar lá na casa da fulana. A mãe olhava assim para ela, já arrumou teu quarto? Aí a Elisa baixava a cabeça, não. Então, quando você quiser ir brincar na casa da fulana, não tem problema. Primeiro, arrume teu quarto. E o que fazer, Elisa? Tentando burlar a vigilância materna. Boa noite, Jorge. Pegava os brinquedos, Jorge. Enfiava dentro do baú que tinha lá no quarto, jogava as roupas tudo de qualquer jeito dentro do guarda-roupa, enfiava a sujeira debaixo do tapete. Mamãe, agora meu quarto está arrumado. Eu posso ir para a casa da fulana brincar? E a mãe falava, não. Você está de castigo porque tentou me enganar. Você vai ter que realmente arrumar o teu quarto certinho. Depois sim você pode voltar e brincar. Aí eu pergunto, quantos de nós não passam por esse castigo na infância? Tá? Assim, eu estou dando uns exemplos assim para a gente entender. Você conversou com a minha mãe? Foi perguntar para ela? Por isso. Todos nós passamos por isso. Tá? Eu estou dando esses exemplos assim meio, tá? Para a gente compreender que o Espírito que quis enganar a lei divina, as leis de Deus, tá? Bagunçou o quarto e não quis consertá-lo por amor, na boa, então vem pela dor. Tá? Pela Elisa, dor. você era preguiçosa. Oi? Eu só queria... Elisa era preguiçosa, não gostava de arrumar o quarto. Não. Pois é. Por isso que vivia de castigo. Não vivia de castigo, não, mas não gostava de arrumar o quarto. Eu era boa aluna, eu era estudiosa, então isso me dava um espaço. Então, é isso aí, fazendo a conexão, quando o espírito arrumar o seu quarto, botar decentemente as coisas em seus lugares, ele pode brincar com o seu amiguinho, tá? Então, é esse aí o estado, né, da idiotia. Está preso, está amarrado, não consegue. Fala, Elisa. Posso fazer só mais uma pergunta? Quantas quiser, se eu souber responder, senão a gente passa então, a bola. Vamos lá. No caso do AVC, o AVC é um problema que vem da atual encarnação para te dar um freio nos seus excessos, ou é um problema que você, como é que eu vou te dizer isso? Você, como espírito, não está conseguindo contornar as suas tendências. Você continua radical, vamos supor. E você, então, vem o AVC para te dar uma freada, é isso? Pode ser, né, Elisa? A gente não pode afirmar isso. Mas ele pode ser expiatório também? Podia estar escrito. Sim, eu acabei de falar do Sigismundo. O Sigismundo vai vir problema no cardíaco. Quando é cardíaco. Ele pode ter um infarto de uma vez só e ir embora, ou pode ficar com aquele problema 70, 80, 90 anos. E desencarnado por Covid, não por problema cardíaco. Tá com mas acontece, né? Mas acontece, Afrânio, que o Sigismundo... Como é o nome dele? Sigismundo. É o primo do Sigismundo. É o Sigismundo. Ele pode infartar, porém, se ele abusar demais de alcoolismo, de fumar, né? Aí ele vai estragar mais rápido o coração, pois ele já veio com essa expiação, né? Esse problema que é para ele cuidar mais do coração, ter mais, né?
afeto pelo coração dele. Aí ele pega e faz um monte de extravagância. Aí acabou. Preste bem atenção, o Segismundo não vem por problema cardíaco de cara, não. Ele vai ter, está lá no livro escrito, um problema cardíaco em determinada idade. Sei lá, vou chutar aqui, 30 anos de idade, a partir dos 30 anos de idade. Estou chutando, tá? E por quê? Aquilo que nós comentamos antes. Tá? Quando o espírito já está arrependido lá no lado espiritual, ele está pedindo perdão ao que vai ser o futuro pai dele, tá? Que ele assassinou o pai na última existência, está pedindo perdão. Tanto que estava difícil a reencarnação dele, porque o pai, quando ele se aproximava, não aceitava. Né? Quer dizer, isso que nós falamos aqui da questão já no plano espiritual, é uma coisa boa para nós. Por isso que é bom ler livros espíritos. Já sabemos que nós devemos também trabalhar lá. Tá? Com a vantagem até. Lá não tem conta para pagar, tá? Não tem escola, não tem. O ônibus lá funciona, o transporte público lá é bom. Não então, é cheio. Não é cheio. Nós temos muito mais oportunidades de trabalho, tá? Que é aqui, porque lá, qual o trabalho de lá? Ajudar os que estão aqui. E é assim, nós estamos nos preparando para ajudar também. Porque nós chegar lá também, é aquele caso também. Quando eu desencarnar, vou vir aqui ajudar meus filhos, meus netos. No livro Nosso Lar, existe um espírito chamado Narcisa, que ela foi tipo assim ela e a Dona Laura que conduziram o primeiro ano de vida do André Luiz no Nosso Lar. A Dona Laura dando conselhos à noite, que ele ficou dormindo na casa dela, e a Narcisa na mão de obra, no trabalho, trabalhando junto com ele. A Narcisa, quando desencarna, chega lá em cima, querendo vir ajudar os parentes, os amigos, os irmãos, sei lá quem, a família toda. E tem um espírito lá muito evoluído, lá em Nosso Lar, chamado a Veneranda. Ficou querendo, assim, ficou enchendo o saco, até que um dia conseguiu agendar para conversar com a Veneranda. E chegou para a Veneranda, a sábia Veneranda, e fala: esse problema, tal, quero lá ajudar meus filhos. A Veneranda falou para ela simplesmente o seguinte: Narcisa, você fica 10 anos nas câmaras de retificação. 10 anos. As câmaras de retificação é um lugar de passagem que o espírito vem muito louco, cheio de muito problemático mesmo, tá? Passa por lá para depois poder se equilibrar, para poder ir para a colônia, a cidade do Nosso Lar. Tá? Então lá, a Narcisa foi para lá e ela, conversando com o André Luiz, conta essa história para o André Luiz. E o André Luiz pergunta: e agora, Narcisa? Ele: olha, André, eu estava totalmente enganada. Vi que tudo aquilo que eu pedia a dona Veneranda, era absurdo. Agora, quer dizer, ela viu que agora, depois de anos nas câmeras de retificação, que além que a ajuda dela estava errada, porque a gente pensa que é certo, o nosso conceito de certo, infelizmente, acompanha muito o que nós queremos, né? O que a gente quer, o que vai nos satisfazer. E 90% desses momentos nós estamos errados, estamos agindo errado. E ela vendo aquele tanto sofrimento e vendo o motivo que causou aqueles sofrimentos, ela foi vendo quanto ela estava errada na sua petição junto à Veneranda. E quando nós desencarnarmos, vamos trabalhar, mas não vamos fazer igual o André Luiz. Queria ser médico lá em cima, um consultório, aquela secretária loura, tipo sueca, né? Não. O Clarencio deu uma liçãozinha nele lá, que o livro é extenso, não vou ficar falando do livro aqui. Ele foi com a vassoura na mão: onde é que eu devo varrer? Cadê um vômito para me limpar? O cientista, tá? Ao ponto de um dos espíritos lá também, dos instrutores, olhar para ele e falar: você realmente é o fulano de tal? Quando ele pediu um emprego para varrer o chão, limpar vômito, cara, um dos escritores lá de cima só se admirou, porque o André Luiz é muito inteligente. Ele imediatamente compreendeu que ele não tinha condições de ajudar ninguém, mesmo sendo cientista. Mas, com o tempo, aprende-se. É um conselho para todos nós quando desencarnar. Nós temos que realmente nos preparar aqui e lá também nos colocarmos, né,
à disposição dos bons espíritos e aprender com eles para também poder ajudar. Né? Então, nós fugimos muito do assunto de expiação, né? Mas tá bom, né? Bom, vamos voltar para a questão da expiação. Peraí, que alguém quer falar. Jorge, posso falar? O Jorge. Pode. Fala, Jorge. Deixa eu dar um pitaco aí na questão do AVC aí que a Elisa levantou aí. Por favor. Eu ia pedir para você falar, mas ia atrasar muito. Agora fala. Quero ouvir. Olha só, tem vários, né, inconvenientes, várias situações. Já foi falado aí o caso Segismundo, o problema lá do passado. E o cidadão porque você tem o isquêmico, você tem um AVC isquêmico e tem um AVC, aquele que atinge determinados departamentos na área cerebral. Aí a gente tem que migrar também, ver comportamento e área alimentar das pessoas que estão no corpo físico, que isso também incide. Agora, o comportamento emocional da criatura. Se a criatura, o Fernando acabou de colocar aí, o André, o Clarence disse, você quer melhorar, Clarence? Quer melhorar, André? Para de falar de você. Né? Não é isso? Não foi isso? Para de falar de você. De lamentações, queixumes. Porque isso vai o quê? Vai impregnando o nosso perispírito de máculas. Não vou falar nomes, né? Porque para ficar desagradável, mas de máculas. Agora, vamos lá. Na área cerebral, para romper um vaso, a gente tem as lesões, que isso daí não é de agora, porque isso já vem já de longo período. Se a criatura foi uma criatura generosa, mas ela tem que passar ainda pelo chamado resgate, aí tem os chamados AVCs isquêmicos, onde a criatura vai ter que fazer fisioterapia, ou ele fica com a boca torta por um longo período, ou pode ficar com as dormências dos membros, tá? Tanto do hemisfério, ou lado direito ou lado esquerdo, dependendo aonde foi as lesões. Então, com o tratamento fisioterapêutico, isso retorna. Se a criatura foi realmente, mas se ela tem na sua causa raiz, para passar por essa situação. Agora, se a criatura não tem, aí a gente tem que falar a verdade mesmo, não tem merecimento, e ela come muita gordura, muito x-tudo, tritudo, biquitudão, não sei o que, pererê, bota muita maionese em casa, em cima do... Criatura deselegante, exatamente, podrão, que não respeita a sua indumentária física. Então, o que acontece? Ele vai aumentando de gorduras, que os médicos dão o nome de placa de ateroma. Eu estou falando esse nome técnico porque eu vivi nesse meio aí, tá? E muito exame de sangue, que a esposa renal, eu acompanhei muitas coisas, mais ou menos a gente ganhou um conhecimento. Pouquinho, mas dá para a gente conversar. Mas o que vai ocorrer? O vaso perispiritual, se ele está lesado, favorecerá. Fora a isso, a gente tem no livro Libertação, você tem o Obreiros, que narra situações desse nível. Você tem agora, estou lendo um livro, O Amanhecer de uma Nova Era, ou O Alvorecer de uma Nova Era, do Divaldo, que o espírito trata das questões de obsessão também, assuntos sérios, que as entidades estão praticamente aclopadas ao perispírito da criatura, e as formas ovoides, que é os adversários do passado, que tem as chamadas monoideias, estão, desculpa, Fran, eu falar demais, presas, acopladas à organização cerebral. Então, se a criatura ela não agiu no bem, não procura ter uma vida pautada dentro de uma regra, que é a evangélica, que ninguém... Eu acabei de ouvir agora, de fazer um estudo lá no grupo bandista, quando tratou da área mediúnica, todo mundo ficou ligado. Mas quando nós começamos, informamos a questão da área evangélica, ficou todo mundo lá. Eu vendo aqui pelo computador, conversinha lá, conversinha cá, que o principal é o evangelho, é mudança de conduta, mudança de hábito. E é isso que vai tratar da nossa enfermidade moral. Por isso que volta e meia rompem algumas pessoas, que a gente não sabe.
E do nada a criatura está dormindo, a pressão arterial da criatura despenca, ou melhor, despenca não, sobe. Sobe. Subindo, o que vai acontecer? Vai romper lá em cima, por quê? Tem um nome técnico, eu não me lembro qual é. Então, a represada é igualzinho bomba, é igualzinho caixa d'água. Se você tem no cano muito ferrugem e uma pressão da água for muito forte, o que vai acontecer? Aí você sabe aí. Explodir. Vai estourar. Acabei, falei demais. Não, tá certo, Jorge. Valeu aí, ó. Sempre coisas novas. Essa pergunta, isso tudo que nós conversamos, se nós podemos tirar alguma conclusão ou é impossível para nós tirarmos uma conclusão. José Raul Teixeira, em jovem menino, morreu no circo, segundo ele, que pegou fogo. Num voo, ele teve um AVC. Hã? O senhor está picotando. Então, ele hoje traz sequelas bastante graves com relação a esse AVC. Como é que nós podemos considerar essa situação num José Raul Teixeira? Seu comportamento, sua ajuda, sua casa espírita, sua creche, seu orfanato, como é que nós podemos considerar estresse, passado, como é que nós podemos considerar isso? Roberto, se ele está fazendo isso tudo e está passando por essa situação, e nós falamos ainda há pouco, né, sobre a questão do espírito puro, purificação, tá? Ele está se purificando, está purificando coisas do passado. O doutor Bezerra, muita gente não sabe. Quem já leu o livro sobre a vida do doutor Bezerra, os 3 últimos meses de vida do doutor Bezerra de Menezes, aqui encarnado, ele ficou numa cama, também vítima, não sei se foi AVC, acho que foi AVC também, tá? Um acidente, né? Cardiovascular. E mal balbuciava, só mexia os olhos, 3 meses. Como é que o homem, igual o doutor Bezerra, não vai? Pô, o cara, desde a época de Jesus, trabalhando bem. No livro Ave Cristo ele arrebenta, né? Ele que é o cara do livro Ave Cristo, tá? O irmão Corvino, se não me engano, não me lembro bem. E o homem, né, a vida dele é 2000 anos fazendo bem. E ficam 3 meses, tá, de cama. Agora, na última encarnação. E desencarna, qual é o convite de Maria para ele? Vamos para outros lugares. Você já não está mais, não é obrigado mais ficar aqui. Você pode pedir um lugar melhor. As são várias. As contingências, então, são as mais variadas possíveis, né? As contingências são as mais variadas possíveis, né? Exato. Então, há necessidade, às vezes, desses espíritos, por uma questão de purificação. Isso tudo já devia estar planejado. No caso do Raul Teixeira, do Dr. Bezerra, já estava planejado. Tá? Eles precisam desse momento aí para dar mais uma limpeza no vaso perispiritual, né? Dar mais uma purificada para poder ascender a planos mais altos. O Raul Teixeira também. Raul Teixeira nós sabemos, foi gladiador na época do Império Romano, né? Não era mole. Tá? E o Camilo foi uma das vítimas dele, tá? Usando de crueldade. Né? Hoje são os dois juntos aí, né? Quer dizer, questões, eu acredito nesse, quer dizer, que saem do nosso cotidiano. Nosso cotidiano não é tão. Nós gostamos de fazer o bem? Sim. Mas eles são diferentes, eles só fazem o bem. O caso é Raul Teixeira, doutor Bezerra. A vida desses homens foi o bem dos outros. Né? O senhor falou aí, né? Lá, o orfanato, etc. Né? Então, eu não posso afirmar, mas eu acho que essa questão aí é de purificação, como foi a do doutor Bezerra, tá? Para o Raul Teixeira. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de pegar carona em vocês dois aí. Falando do... Porque na prova e na expiação, nós, espíritos, a gente não lembra, mas a gente escolhe. Então, às vezes, tem esse gênero de provação, como no caso aí do Raul, né? Que é uma prova, e ele saiu bem, porque ao avanço
da doutrina espírita para ele, né? Aí o que ele foi lá atrás? Porque tudo que a gente criou para nós fica nos registros nossos. E a gente, ao longo do tempo, a gente esquece. Tem um livro, Ação e Reação, Ascani e Lucas. Eles ficaram 400 anos lá agindo no bem. Depois, quando eles pediram, peraí, todo mundo foi para cima, a gente está parado aqui, como é que é? Aí o pessoal chamou ele, olha isso aí. Aí foi quando ele, peraí, para, mostraram para ele o que a gente está vendo aí. Você está me vendo aí pela internet. Estão me enxergando aí. Eu estou vendo vocês aqui. Para, Serra. Eles pediram encarnação aí para ser pilotos de avião e o avião chegou uma época porque caiu. Caiu porque lá atrás eles jogavam o pessoal das torres, das masmorras lá na França. Lá. Não é isso, Fran? É uma purificação. Tá? Eram devedores, mas já eram, estavam bem. Né? Então, respondendo aí o seu Roberto, nós, senhoras idosas que têm Alzheimer em casa, às vezes foi generosíssima, muito boa, como você acabou de comentar aí, Fran, muito boa. Né? A família fica, poxa, como é que Deus deixou a minha mãe, a minha avó ficar assim, tal. Foi ela, foi esse espírito. Agora vamos lá para trás ver quem foi. O amor cobra a multidão de pecados. Desculpem aí. Roberto, perdão aí. Ter trocado aí. Um assunto que eu tinha aberto aqui no Eclesiastes, tá? Antigo Testamento. Eu posso só acrescentar, em cima de tudo que foi dito, eu acho que o que importa não é se estava programado ou não, mas é a forma com que você encara e supera essa tua prova. Só isso. É isso aí. Veja bem, eu estava lendo aqui o Eclesiastes, né? Eu tinha ouvido isso. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Né? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, entre nós encarnados. Tá? Então, veja bem, o tempo do Raul Teixeira, o tempo do Dr. Bezerra, o nosso tempo, tudo está determinado. Só que há tempo, veja bem, há tempo para todo o propósito, ou seja, nós podemos modificar para lá ou para cá. Nós temos um pequeno livre-arbítrio, que não é muito limitado, não pense que é ilimitado, que não é, mas podemos fazer algumas modificações. Aí vem o versículo 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É esse assunto nosso. Tá? O tempo de arrancar o que se plantou é o tempo de colher. Não é isso? Toda semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Então, voltando à idiotia, foi feito uma semearam. Quem? Nós mesmos, né? De repente, semeamos muito mal. E estamos colhendo. Mas aqui em cima fala, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós temos tempo de consertar. É o caso dos nossos amigos que estão no estado de idiotia. Eles estão consertando o veículo deles. Tá? A criança que quer brincar está arrumando seu quarto. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos voltar para o livro dos Espíritos, que ainda tem a letra A. Nós estamos falando só sobre a pergunta. Eu preciso falar com relação ao abaixo, Antônio. Sobre o Raul Teixeira. E nós temos o hábito de dizer que tudo está programado. Mas tem coisas, como você disse aí agora, Fran, nós temos o livre-arbítrio. Muitas vezes somos acometidos de doenças, de fatos, como aconteceu com ele, por nos expormos em demasia a determinadas situações. Eu não sei como é que era o ritmo de viagens do Raul Teixeira, mas eu penso que, e já até por orientação de médico, de urologista, que viagens de avião em determinada distância não deve ser com muita frequência, porque a despressurização da cabine, a pressurização, essa alteração no ar que acontece, afeta o nosso organismo.
E isso é uma criação do homem. O avião é uma criação do homem, não é uma coisa da natureza. Então, é uma coisa a qual a gente se submete, muitas vezes sem conhecimento, né, ou de forma irresponsável, e somos acometidos desses fatos. Nosso organismo não é de ferro, né? Então, assim, eu penso que... Eu vou usar o termo fatalidade, mas a fatalidade não existe. Não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, assim, foi uma fatalidade. Ele provavelmente pode não ter dormido direito, pode ter ingerido algum alimento que tenha exigido dele fisicamente, né, em demasia, uma energia, e ele, quer dizer, em situação de fraqueza no sentido dele ter, né, que pode ter acontecido, eu não estou afirmando que é, mas a gente precisa analisar que nem tudo está escrito e nem tudo tem que acontecer. Muita coisa somos nós que provocamos, né? Conforme a Elisa falou assim, é sempre assim, já está escrito. Não, muitas vezes a nossa alimentação nos remete a uma situação dessa, porque somos uma máquina, ela não tem que... ela não obedece a determinados critérios, nós afetamos. Eu posso engordar, como posso emagrecer em demasia. Depende do meu comportamento. Pode estar escrito lá que eu vou desencarnar gordão, inchadão. Mas eu, durante a vida, eu posso ficar magrinho, fazendo dieta, me sacrificando, mas no final da história, caio em cima de uma cama por doença. Olha só, eu provoquei uma situação. E essa doença vai fazer eu tomar soro numa determinada quantidade que vai fazer com que eu fique obeso e eu vou desencarnar obeso. Aí não vai entrar então, assim, naquela máquina coisas... de ressonância. Tu não entra na máquina de ressonância. Não vai dar nem para ninguém carregar a minha urna, né? Vão ter que botar no carrinho, né? No carrinho de mão. Muita coisa somos nós os provocadores. É verdade. Por isso que foi falado aqui, a expiação é algo de dentro para fora. Tá? Vamos lá? Nilza, onde nós paramos? Na letra Alguém A. que quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Letra A, então? Isso. Letra A. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Você acabou de falar sobre isso. E nós tínhamos comentado também sobre aquele rapaz na aula passada que canta ópera, né? E aí do movimento espírita, ele inclusive, né? Ele não é legal, assim, ele, né, tem alguns problemas mentais, não é totalmente idiota, não é idiotia mesmo, mas é um pouco, né? E a gente vê que ali é um grande artista, um grande tenor, né? E assim nós vamos vendo que o Emmanuel, naquela página que nós lemos na semana passada, se não me engano, falou sobre isso logo no início da página. Onde estão os grandes gênios? Onde estão os grandes generais? Onde estão os grandes políticos, aqueles grandes homens que tiveram toda a força, o poder e as honras dentro do planeta? Onde estão eles? Tá? A maioria, infelizmente, tá, que não agiu bem, que não fez o bem. A gente vai falar, por exemplo, de um Gandhi. Com certeza o Gandhi está numa situação excelente. Agora nós vamos falar, por exemplo, aí um desses líderes aí que desencarnou por agora aí, lá do Oriente Médio, né? Eu nem me lembro os nomes, mas são vários, né? Um Idi Amin Dada. E aí, quantos homens desses desencarnam? Um Hitler. A gente vai pensar o quê? Não? Voltando lá ao passado, Gengis Khan, Átila, Alarico, Aníbal. Onde estão esses homens? Onde estão eles reencarnados? Eles descambelharam o quê? Eram altamente inteligentes, intelectualizados. Tá? Eu até hoje não acostumo chamar de inteligência. Me acostumei a falar altamente intelectualizado. Porque olha só, a partir da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que fala: que é Deus?
inteligência suprema. Então só é inteligente quem segue as leis divinas. Porque, pô, se eu não sigo a lei divina, eu não posso ser considerado inteligente. Senão ele não seria inteligência suprema. Então nós somos altamente capacitados intelectualmente. Depois disso, quando moralmente nós equilibrarmos a história, nós nos tornamos inteligentes. Essa é a grande realidade. Tá? Então, a resposta para essa pergunta já deu para entender que cadê esses homens? Está aí a resposta. Vamos lá. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. Essa palavrinha flagelo, eu não ouvi o significado no dicionário. Né? Olha só, o gênio se torna, por vezes, um flagelo. Né? Tem alguma coisa a ver com algo bem assim... Quando a gente fala flagelos destruidores, né? É algo assim que... A natureza, por exemplo, um terremoto, um vulcão, não é isso? Só que aí, como é um caso interno, se torna um flagelo. Instrumento com uma ou várias tiras de couro presas a um cabo para espancar, açoitar, punição física, castigo, tortura. Então vamos passar para outro. Então eu estava errado na minha... Então, veja bem, ele mesmo se puniu, se torna um flagelo, ou seja, se torna esse chicote. Não é isso? Então é isso aí que é a resposta. Se torna esse chicote quando dele abusa o homem. Ou seja, quando eu abuso do minha intelectualidade, eu torno o meu próprio chicote. Eu estou me flagelando, é isso mesmo. Pô, Elis, ainda bem que tem um dicionário aí perto. Tá? tem o Google. Tem que ter um pai dos burros aí perto. Vamos simplificar o nome do bicho. Pai dos burros, né? Vamos ler agora o Kardec, o que Kardec fala. Fechar essa pergunta. Tá? Para fechar a pergunta, né? Vamos lá. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e dos olhos o cego. Bom, gente, aí vamos parar. Tinha mais algumas coisinhas para comentar. Tinha uma página para ler, mas não deu tempo, fica para outro dia. Né? Pode ler semana que vem. Que essa página é referente a essa questão, né, do tempo de semear, tempo de plantar, tempo de colher, né? Mas a gente lê semana que vem no início, depois já dá início a 374 logo a seguir. Tá? Foi eu que fiz essa confusão toda. Não, Elisa, o estudo é isso aí. E a gente não... cada um de nós tem que... Temos uma dúvida, a gente expondo, tenho certeza que sempre os outros têm também. Né? Aí é bom para... eu vou lendo várias coisas sobre esse assunto, várias coisas, e aí vão surgindo várias dúvidas na minha cabeça, entendeu? Eu preciso dividir com alguém. Eu também tenho minhas dúvidas, não se preocupe, não. Vou parar a gravação, tá?